Você alguma vez já se perguntou por que o número 7 é considerado sagrado? Com certeza você já deve ter visto em algum lugar que o número 7 é o número da perfeição, e até mesmo que esse seja o número de Deus. Isso é perceptível quando consideramos que Deus tenha criado o mundo em 6 dias e descansado no sétimo. E ainda que o domingo, o sétimo dia da semana, é o dia do Senhor, Dominus. Mas, por que este número, entre tantos, é considerado sagrado pelo Ocidente? Pois sim, somente na cultura judaico-cristã é que este número possui tais significados, apesar de algumas reminiscências em partes da Ásia. A origem disso é bem antiga, e vou explicar o motivo. Meu nome é Roberto Prado, do canal Cabeça de Escritor, então fique comigo e vamos descobrir essa curiosidade. Nossa cultura é formada por resquícios de outras tantas que a precederam, e neste caso em específico, o caráter sagrado do número 7 remonta primeiro à origem da própria matemática e até mesmo da divisão da semana em 7 dias. Ao contrário do que muitos pensam, a matemática ou aritmética não surgiu com os gregos e nem com os egípcios, apesar de que este segundo povo, os egípcios, possam ter desenvolvido e provavelmente fizeram uma matemática própria, mas que por vários motivos não chegou até nós. Todos os conceitos de matemática que chegaram até nós vieram através dos gregos e da dispersão da cultura helênica pelo Mediterrâneo, em especial por conta do Império Romano. Mas os princípios matemáticos que posteriormente seriam ampliados pelos gregos chegou até eles através do contato comercial que as cidades gregas da Ásia mantinham com os povos do Crescente Fértil. Onde fica o Crescente Fértil? Entre os rios Tigre e Eufrates. E daí, pelo comércio entre essas cidades do litoral da Ásia com as cidades da Grécia em si. Hoje, nós seguimos uma lógica matemática vinda diretamente dos romanos, baseada no número 10, como sendo o número cheio de alguma coisa. Este é o conceito da lógica matemática romana. Já a maneira de estruturar este conceito nos foi legado pelos árabes, daí o nome, algarismos arábicos. E segue uma lógica binária que, ao contrário dos romanos, considera a existência de um número que não tem nada, ou seja, o zero. Então, após a contagem dos 9 algoritmos que existem, ou seja, que representam algum valor tangível, do 1 ao 9, repete-se o 1, acrescenta-se a ele o 0, daí, por exemplo, a expressão 0 à esquerda, porque 0 à esquerda não tem valor. Um 0 antes do 1 não significa nada, ao passo que depois do 1 passa a significar 10, que, dentro da lógica matemática dos romanos, simboliza algo cheio, completo. Por isso ainda mantemos, quando vamos dar nota a alguma coisa, o costume de dizer que isso é nota 10. Sim, seria bem possível encontrar o romano do século II depois de Cristo dizendo que alguma coisa era 10 de 10, ainda que o 10 deles fosse representado graficamente pelo símbolo x. X vezes x igual a 30? X vezes x igual a 3x? 7? 7? 8, então. Deixa. Já para os reais inventores da matemática, provavelmente os sumérios, ou alguma tribo que veio antes deles e da qual ainda não encontramos vestígios históricos, mas seguramente na região do Crescente Fértil, o conceito numérico que representava uma coisa cheia, completa, era o número 6. Essa era a medida das coisas, bem como seus múltiplos e divisores, que também encontramos facilmente nos dias atuais, meia dúzia e uma dúzia de qualquer coisa. E esse conceito matemático foi transmitido para todos os povos de origem semítica, dentre eles os hebreus. Então, na época de Jesus, por exemplo, quando se dizia que algo era perfeito, ou seja, completo, se associava a esta perfeição pela extrapolação do primeiro máximo. Assim, se 6 era completo, 7 então era mais que completo, perfeito.